Bem-vindos a mais um Tudo no Azul. Eu sou Viviane Mazzoni do Escritório no Azul e tô aqui para te ajudar a faturar mais de 20 mil reais por mês e ainda te ajudar a ter tempo, gente. Quem não quer isso? Imagina seu escritório decolando e você ainda ter tempo para o que você quiser. É isso mesmo, e isso é com base na organização, na gestão e com tudo isso que eu tenho te falado aqui, colocado em prática. Então eu tô aqui toda semana te mostrando, te alertando algumas coisas para você aplicar isso no seu escritório. Então, se você não quer perder nenhum desses conteúdos, se inscreve aqui no canal e vão ficar comigo até o final, que eu tenho certeza que esse assunto, esse bate-papo vai ser muito proveitoso. Então, primeira coisa, gente, eu fiquei chocada, tá? Eu fiquei chocada com uma pergunta que eu recebi semana passada. Falei, gente, se isso ainda é uma prática da nossa área, a gente tem que cortar isso ainda hoje. Então, resolvi fazer esse vídeo. Não vai ser muito longo, mas é um vídeo com muita relevância para que você mude isso no seu escritório. A pergunta que eu recebi é assim: Vivi, por que eu não posso atrelar os meus pagamentos a entregas de projeto? E eu falei assim, gente, isso ainda acontece. Achei que a gente já tinha vivenciado isso, já passado por isso e seguido de uma forma que é mais justa para o seu escritório. Mas eu vejo que alguns escritórios ainda fazem isso, ainda tem essa prática. E nas mentorias, gente, eu recebo tantos problemas que eu tô aqui para te contar um pouquinho deles, para te alertar, para você não fazer isso, não colocar isso no seu contrato, para que você não arraste esse problema mais para frente, tá? Então, primeira coisa, gente, quando eu paro e penso na visão do cliente, tem muito sentido ele te pedir isso. Eu não acho que é uma coisa abusiva ou uma coisa errada dele te pedir isso. Se você pensar, eu recebo uma parte do projeto e eu pago por isso. Super normal e acho que tem todo o sentido do mundo. Mas o que o cliente muitas vezes não entende é que a gente depende 100% dele para aquela fase terminar. Então, se a gente apresenta uma etapa e o cliente não aprova, ele teoricamente não paga por aquilo. Então eu vou te contar alguns casos e alguns alertas para te ajudar a não fazer isso e por que não fazer isso, tá? Então, primeira coisa, gente, quando a gente atrela, e é até argumento para você ter com o cliente, que eu acho que também não adianta você falar, aqui a gente não faz desse jeito, mas eu quero te dar argumentos para você conseguir conversar com ele e te ajudar nessa hora de negociação para você não ficar na saia justa, tá? Então, primeira coisa, gente, nosso projeto está 100% dependendo da aprovação dele. A gente pode fazer o melhor do mundo pelo cliente, fazer projetos lindíssimos. Se não agradar, gente, não adianta. Ele simplesmente vai falar que não foi aprovado, eu quero outra revisão, quero outra revisão, quero outra revisão, quero outra revisão. E por você não ter recebido, você vai começar a entrar nesse ciclo para você receber logo, porque provavelmente você está contando com aquele recurso dentro do seu caixa, e você vai começar a fazer e começar a sair do seu contrato para você conseguir agradar aquele cliente e conseguir receber aquele valor que está pendente. E uma coisa que eu já vi acontecer, que é triste, muito triste eu te falar, é que muitos clientes não aprovam um projeto esperando um recurso cair do céu e eles conseguirem pagar e arcar por aquilo, sendo que, na verdade, ele está ali te cozinhando e fazendo com que você não receba por um tempo para ele conseguir te pagar. Sim, gente, é triste. O cliente que fecha por etapa, ele não está considerando o valor completo na maioria das vezes, ele está muito considerando aqueles valores picados, né? Ele não parou para pensar que em tal data ele vai te pagar tudo. Então, muitas vezes ele vai enrolando e eu já vi isso acontecer diversas vezes com diversas pessoas. E na mentoria mesmo, as meninas me contam que muitas vezes elas ficaram sem receber porque o cliente começou a pedir 1, 2, 3, 10 revisões e não resolvi, não sair do lugar, até que elas perceberam que ali tinha alguma coisa financeira atrelada. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo, gente. Você atrelar um recebimento a uma coisa que não está na sua mão não é justo. E é isso, esse é o meu argumento com o cliente. Eu falo, como que eu vou atrelar uma coisa que eu vou receber se você vai ou não aprovar no prazo que eu determinei? E, enfim, gente, que tudo isso vai sair maravilhosamente bem, né? Então, é uma coisa que eu não posso. O que depende de mim, eu posso fazer. O que depende do outro, eu não posso atrelar o meu recebimento ao que depende do outro. Concordam? Então, eu já tive também alguns pedidos, mesmo explicando isso, falei assim, então a gente pode combinar na apresentação, tipo assim, na primeira entrega,
Se você pensar para anteprojeto até funciona, mas e o executivo? E o detalhamento? Não funciona, gente. Você foge disso, que isso é cilada. Outra, segunda alerta que eu queria te dar. Triste, triste, triste o que eu vou te falar, mas é verdade. Alguns clientes fecham contratos por etapas. Eu só tô falando do lado ruim, tá, gente? Tem muita gente que já funcionou isso. Mas a maioria dos casos que eu tenho que te contar são casos que não deram certo para realmente você mudar esse conceito aí dentro do seu escritório. Alguns clientes fecham contratos nesse formato, esperam a apresentação para ver se vão continuar ou não com você. Já parou para pensar nisso? Na verdade, eu pensei nisso a primeira vez quando um cliente fez um anteprojeto com outro escritório, veio para o meu escritório e eu perguntei se ele já tinha feito a rescisão, comunicado o escritório, feito tudo com o antigo escritório para a gente começar a trabalhar juntos. E ele falou assim, não, lá não precisa fazer isso. Eu falei, como assim não precisa fazer isso, né? Não tem contrato? Como é que funciona? Ele falou, não, lá é pago por etapas. Como eu cheguei só até a etapa do anteprojeto e eu não gostei, eu não preciso fazer mais pagamentos. Eu falei, what? Como assim? E simplesmente abandonou a pessoa do outro lado, não rescindiu o contrato, não fez absolutamente nada, abandonou e começou a trabalhar aqui no escritório. Uma situação super chata. Foi a primeira vez que me ligou uma alerta sobre isso. E conversando com algumas colegas que trabalham muito com arquitetônico, elas vivenciam muito isso, né? Às vezes a pessoa quer ver um conceito inicial daquela casa na cabeça do cliente, começa a ver o que aquilo seria e não dão continuidade no trabalho, muitas vezes por entender que financeiramente a pessoa não vai conseguir arcar com aquilo naquele momento, que o projeto arquitetônico ficou muito maior ou muito menor do que imaginavam. Enfim, gente, diversos motivos que fazem com que a pessoa desista antes de fazer e ela se sente livre para poder seguir a vida dela sem ter que passar por um processo de rescisão de contrato. Olha que sério isso, gente. Olha que coisa, tipo assim, é uma coisa muito, muito chata para o escritório, né? Imagina você ter seu portfólio de clientes e não saber quem vai chegar até a fase final e quem vai te abandonar antes, né? Fora isso, o terceiro ponto que eu não posso deixar de te contar são os calotes sem fim. Eu lembro que eu acho que foi a segunda turma da mentoria, uma das meninas da mentoria falou assim, olha, Vivi, eu já cansei de cobrar o povo e nada, ninguém me paga, é tudo etapa, eu já entreguei a etapa há muito tempo. E você tem que entregar a etapa, né? Então, tipo assim, você entrega e depois a pessoa te paga. Eu já entreguei e ninguém quer me pagar. Eu falei assim, vamos fazer um levantamento de que você tem aí que você precisa receber e ainda não fez? A gente levantou, gente, mais de 60 mil reais. Vocês imaginam o que é isso? Mais de 60 mil reais que essa arquiteta não tinha recebido por ter feito em etapas e as pessoas simplesmente não continuavam. Imagina o que é isso para o seu caixa, para o seu escritório, para o seu planejamento financeiro. Como que faz um planejamento financeiro assim, né? Impossível. E aí nós juntamos e falamos assim, não, nós vamos correr atrás de um por um para eles te pagarem. E no final das contas, quase todos pagaram, que nós fizemos uma estratégia super chata para o cliente, para ele poder pagar. E eu achei um absurdo, né? Como que a pessoa fica devendo, assim, recebeu o projeto, recebeu tudo e a pessoa fica enrolando, some, não atende celular, você manda mensagem, não responde. É tipo umas coisas absurdas, mas que são reais, que acontecem no dia a dia. E são calotes, né, gente? A gente também tá aberto a isso, né? Infelizmente, a gente tá aí também e pode acontecer com a gente e quando a gente faz por etapa, mais risco disso acontecer, né? E aí o pior caso que eu tenho para te contar é quando faz por etapa e ainda não tem contrato bem feito, né? Aí o negócio desandou de vez e aí se o cliente deixar de pagar, infelizmente não tem como você recorrer a nada, né? E enfim, segue a vida e não faça isso mais. Então, gente, eu vim aqui hoje para te alertar, te contar esses casos, essas histórias. Aqui no escritório a gente não cobra por etapa, eu nunca cobrei por etapa. A forma que a gente faz, se vocês não vivenciaram isso ainda, não tiveram um contrato nesse formato ainda, a gente faz pagamentos de 30 em 30 dias, né, mensais, com uma entrada. Alguns clientes também falam, eu posso não dar entrada e daqui 30 dias eu começo a pagar, porque aí eu começo a ver o projeto.
Não, gente, ele tem que dar entrada para a gente começar. Enquanto ele não paga a primeira parcela, a gente não faz absolutamente nada do projeto dele. Então, se eu dividir de 5 vezes, ele vai pagando, paga a entrada e mais 4 vezes. Se por acaso nesse período o cliente atrasa o pagamento, não paga mais de 15 dias, a gente pode mandar uma alerta que o projeto dele vai ser paralisado dentro do escritório. Olha a diferença, gente, quem que está no comando dessa situação? Quem que vocês acham que está no comando disso? Muito mais a gente do que o cliente. Quem que está no comando quando é por etapa? O cliente, ele que está ditando as regras. Nesse caso, você está ditando as regras, você tem um controle daquilo e você tem um controle daquele projeto dentro do seu escritório. Depois que você entregou, o controle não é mais seu. Imagina. É do outro, né? Ele já tem tudo. Se ele quiser simplesmente não te pagar, ele não vai te pagar. Então, a gente faz dessa forma, paralisa quando o cliente para o pagamento e a gente vai seguindo tranquilamente dessa forma. Se o cliente pede para pagar à vista, algumas pessoas já me perguntaram isso. À vista, gente, é antecipado. Ele paga antes do projeto começar e não depois dele receber alguma etapa. Por isso que é o à vista e ele tem o desconto à vista, né? Por ser antecipado. Então, é uma coisa também que é importante vocês comunicarem para o cliente quando ele opta por esse tipo de pagamento. Eu, particularmente, não gosto muito de receber à vista, que eu acho que cria uma ansiedade no cliente ali que, enfim, não compensa. Mas alguns clientes optam, né? E agora o dinheiro rendendo muito não tem muito sentido. Mas, enfim, alguns clientes optam por fazer esse pagamento. A gente, é claro, que aceita e recebe de muito bom grado. Mas, de preferência, a gente prefere os parcelados. Última coisa, gente, que é importante é que você tenha esses pagamentos que eles não aconteçam depois da entrega do projeto, senão você vai ter o mesmo problema que as pessoas que entregam por etapas têm. Então, o que acontece? O seu projeto vai durar 5 meses, você tem que fazer esse pagamento em 4, em 3 vezes. Não faz em 6, em 10 vezes, porque muitas vezes aquele projeto já vai ter finalizado há tempos, o cliente já com aquele projeto na mão e ainda tendo que te pagar. Eu não faço dessa forma. Se o projeto vai demorar 1 ano, tudo bem, eu divido de 10 vezes. Se o projeto vai demorar 2 meses, eu divido de 2 vezes. Se o projeto vai demorar 6 meses, você consegue controlar e calcular isso, né? Espero que sim. Mas a gente vai organizando para que a gente tenha esse pagamento total antes da entrega final do projeto. Isso é um alerta muito importante e tenho certeza, se você juntar isso tudo que eu falei aqui, você vai ter um resultado muito legal dentro do seu escritório, tá? Então, não poderia deixar de falar isso com vocês, te ajudar a mudar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me mandar aqui, pode ficar à vontade, ou no direct lá no Instagram, @escritorioazul, também estou super à disposição. E vamos consertar isso para nunca mais levar calote de ninguém, topam? Então, gente, deixa um like aqui nesse vídeo e encontramos na próxima semana. Um beijo para vocês!